Disciplina Estudo das Funções, do professor Antônio Josimaro e o aluno Francisco Eduardo Salles. Eu irei abordar o assunto função exponencial, que antes tem que ter uma noção do que é potência, suas propriedades, radiciação, simplificações de expressões, racionalizações de denominadores. Aí, se a gente tem um conhecimento sobre isso, fica fácil para estudar função exponencial. Definição. Dado o número real A, esse A sendo que 0 e diferente de 1, denomina-se função exponencial de base A, uma função f de R em R, o R positivo, né, com asteriscozinho porque não inclui o zero, é definida por f de x igual a A elevado a x, ou a gente também conhece como f de x igual a y, né? Então, y igual a A elevado a x. Como os exemplos ali que eu coloquei embaixo. F de x igual a 3 elevado a x, e y igual a menos 1 meio elevado a x. Observações sobre as restrições que o A maior que zero e A diferente de 1, dadas na definição, né? Que para o A igual a zero e x negativo, não existiria A elevado a x. Por quê? Porque eu coloquei aí, ó, chamamos o A de zero. E no número negativo eu coloquei menos 1. Aí ficaria em forma de fração e o zero ficaria no denominador, que no caso não existe divisão por zero, né? No denominador. A outra restrição é para A menor que zero e x igual a 1 meio. Não haveria nos reais, né? Porque se a gente pegar um número menor do que zero, eu peguei o menos 2, e elevarmos a 1 meio, aí ia expor a raiz de menos 2, e não existe nos reais. E para A igual a 1 e x, qualquer número real, seria uma função constante, né? Porque a gente sabe como se 1 tomar o lugar do A, ele sempre vai ser 1 a resposta. As propriedades, né? Todo número elevado a zero é igual a 1. Uma função é considerada crescente se o A é maior do que 1, e se o A é menor do que 1, ela é decrescente, né? Se a função apresentar como A elevado a x igual a elevado a y, logo os seus expoentes são iguais, né? Que é x igual a y. Independente de serem crescente ou decrescente, as funções nunca encostam no eixo de x do gráfico, ou seja, na linha horizontal. Gráficos. A gente tem dois casos, né? No caso do A maior que 1 e o A ser maior que 0 e menor do que 1. Como a gente pode ver aí, né, o domínio dessa função é os reais, o contradomínio é os reais positivos sem o zero, né? A imagem também é os reais positivos sem o zero. O gráfico ela é uma figura chamada curva exponencial, que passa por 0 e 1. O gráfico não toca o eixo x e não tem ponto nos quadrantes 3 e 4. Para A maior que 1, a função é crescente. Para A menor do que 1 e maior do que 0, a função é decrescente. A função exponencial ela é sobrejetiva quando a imagem é igual ao contradomínio, né? Ou seja, o número real b maior que 0 existe. Algum x representa um real, tal que a elevado a x é igual a b. A função exponencial ela é injetiva quando os expoentes são diferentes, né? E as bases também são diferentes, ou então quando as bases são iguais e os expoentes são iguais. Ela pode ser crescente ou decrescente. Ela é bijetiva porque admite uma função inversa. Concluindo assim, a função exponencial ela é ilimitada superiormente. Aí a gente ter um caso de 2 elevado a x, que no caso é o a maior do que 1. A gente atribui os valores para x, né? A gente vê que assim que a gente atribui valores para x, aí o y sempre cresce. Então, isso seria uma função crescente. Até porque o a é maior do que 1. A gente montou o gráfico e está logo ao lado. A gente vê que a função começa do menos 3 e vai subindo para cima. Agora, uma função que ela é do tipo 1 meio elevado a x, que no caso ele está entre 0 e 1, né? A gente vê que ela é decrescente, porque na medida que o x vai crescendo, do menos 3 até o 3, o y vai diminuindo. Assim a gente monta o gráfico para mostrar que ela realmente é decrescente. Mas ela nunca toca no eixo de x, né? Como a gente pode ver. Essa caracterização, né? Seja f de x, seja f de r em r uma função crescente ou decrescente, tal que para cada x e h, a razão f de x mais h sobre f de x depende apenas de h e não de x. Então, se b é igual a f de 0 e a é igual a f de 1 sobre f de 0, tem-se f de x igual a b vezes a elevado a x para todo x pertencente aos reais. Se f de x igual a b elevado a x, a gente vai levar mais para frente quando a gente for comparar com PG.
progressão geométrica. Agora, as equações exponenciais, né? O exemplo aí, que as equações exponenciais são aquelas em que a incógnita aparece nos expoentes, como vocês podem ver, né? 4 elevado a x é igual a 32. 25 elevado a x mais 1 é igual a raiz de 5 elevado a x. Eu mostrei um exemplo, que eu coloquei 3 elevado a x menos 1 igual a 81. A gente transformando 81 em potência de 3, que no caso fica 3 elevado a 4, que se a gente fizer 3 elevado a 4 vai dar 81. A gente tem que tornar as bases iguais para poder cortar elas duas e sobrar só os expoentes e achar quem é o x. Fazendo isso, a gente corta e acha que x menos 1 é igual a 4. É igual a 5. Outro exemplo que eu coloquei aí foi tipo com a equação do segundo grau, que 2 elevado a x ao quadrado menos 3x menos 4 é igual a 1. A gente tem em potência que todo número elevado a zero ele vai dar igual a 1. Então, a gente torna como sendo 2 elevado a zero. Aí igualamos as bases, né? Aí depois de igualar as bases, sobra só os expoentes. E diante desses expoentes, a gente vai achar... Como é a equação do segundo grau, a gente vai usar a Bhaskara. Aí eu achei por Bhaskara que x uma linha, x duas linhas. Que x uma linha é 4, x duas linhas é menos 1. Inequações, né? As inequações, elas são as desigualdades, né? Como esse sinal de maior, menor, que, né? Maior, igual, menor, igual. Como eu coloquei no exemplo aí, 3 elevado a x menos 1, ele é menor ou igual a 27. 25 elevado a x, ele é menor que raiz de 5. São exemplos, né? Agora eu vou colocar um exemplo para me responder. Então, 2 elevado a x mais 7, menor do que 32. Se o 32 ele é igual a 2 elevado a 5. Então, a gente vai igualar as bases, né? Aí corta as bases e sobra só os expoentes. No caso, x mais 7 é menor do que 5. Logo, x ele é menor do que menos 2. Aí a gente conclui que a solução é x pertence aos reais, tal que x ele é menor do que menos 2. Relação de função exponencial com PG, né, progressão geométrica. Como eu falei no começo, função exponencial, ela é um número, ela é o a maior que zero e diferente de 1, né? E é a forma f de x igual a elevado a x, com x pertencente aos reais. Já uma PG, ela é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando o seu anterior por uma constante q, chamada razão da PG. E a forma geral da PG, ela é do tipo AN igual a A1 vezes Q elevado a N, onde A1 é o primeiro termo, Q seria a razão e N é a quantidade de números. E o N sempre pertence aos naturais. Eu coloquei aí a fórmula, a função da exponencial, que é B vezes A elevado a X, que foi da caracterização, e coloquei a da PG. Assim a gente conclui que f de x ele é igual a N, né? O B ele seria igual a 1, e o Q ele seria igual, o A seria igual ao Q. Mas, entretanto, eles devem também atentar, né, para os domínios de cada uma. Porque na função exponencial, o termo geral vale para todo o real. Já na PG, só vale para os naturais. Ou seja, se a gente tiver um problema apresentando que envolve o domínio dos naturais, eles podem ser utilizados em qualquer uma das relações. Pode ser utilizado PA ou PG. Mas quando a situação envolve domínios reais, só poderá ser utilizado pela função exponencial. Porque a PG só permite os naturais. Pronto, foi só isso, pessoal. Tchau.